1 Coríntios, capítulo de número 13. Eu quero recapitular apenas o verso primeiro. Todos que trouxeram a sua Bíblia, por favor, abra. Vamos meditar na Sagrada Escritura. O texto sagrado diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como sino que... Estamos na série de mensagens sobre o fruto do Espírito, e eu expliquei aqui semana passada que o fruto do Espírito é um único elemento com 9 características. E entre essas características, a primeira característica que é apresentada pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 22, é a característica do amor. O amor, quando nós analisamos a Sagrada Escritura, nós percebemos que é a essência do caráter de Deus. E é a base para toda a construção cristã. Ela precisa iniciar com a base chamada amor. Sem amor, os dons espirituais, olhe bem para cá, para entender isso. Sem amor, os dons espirituais se perdem. O valor do ministério se perde. A fé se transforma apenas em religiosidade. Às vezes, quando a fé ela é movida apenas pela liturgia, pelos costumes, sem um amor como base, ela se torna apenas em meros rituais. E foi exatamente isso que aconteceu na época de Jesus. Se tinha muita religiosidade, todavia o amor estava perdido. Era um tempo de uma religião fria, apenas com rituais, apenas com liturgia, mas pouca ação de amor na prática. Até porque a própria Bíblia declara que Deus ele é amor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. E o que isso quer dizer, pastor? Que a essência de Deus é o amor. Deus, ele é movido pelo amor. As ações de Deus é através do amor. Então, quando a gente fala do amor, não estamos falando apenas de um sentimento humano passageiro. É uma manifestação da natureza divina dentro daqueles que foram transformados pelo Espírito Santo de Deus. Até porque quando nós falamos do fruto, nós falamos do fruto do Espírito. E o que isso quer dizer? Que a geração do fruto é obra do Espírito Santo. Uma pessoa não pode ter o fruto sem ser uma ação do Espírito Santo na sua vida. Uma pessoa não pode gerar o fruto sem ter a presença do Espírito Santo na sua vida. Ele é o agente que gera o fruto. Então ele é o agente também que gera o amor dentro de nós. Uma pessoa não pode amar dentro da dimensão espiritual, e eu já vou explicar as diferenças sobre o amor, mas uma pessoa não pode amar dentro da dimensão espiritual, a não ser por obra do Espírito Santo de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer, no capítulo 5, versículo 22,
mas o fruto do Espírito é amor. O fruto é de quem, igreja? O fruto é de quem, igreja? Do Espírito. O agente criador do fruto, gerador do fruto, é o Espírito. É aqui que eu entendo que o fruto do Espírito não é produzido pelas forças e articulações humanas, mas pelo relacionamento com Deus. Quanto mais próximo de Deus somos, mais o fruto, ele é amadurecido em nós. Eu ensinei aqui semana passada que você não pode ter parte de um fruto e a outra não. O crente não pode ter a paz e não ter a alegria. Não pode ter o amor e ter a longanimidade, não. O fruto, ele é gerado completo dentro de nós. O que vai acontecer, pastor, é que partes precisam ser amadurecidas e outras estão ainda verdes, não desenvolveram. Você vai ver que tem pessoas que têm mais paz no espírito, mas não tem tanta alegria. Tem mais amor, não é, Gé? Olhe para cá, os jovens, por gentileza, olhem para cá. Vai ver que tem mais alegria, mas não tem tanta longanimidade. Por quê? Porque partes desse fruto não foi desenvolvido na sua vida. Então nós precisamos permitir que eles sejam desenvolvidos. E como é desenvolvido? Com um relacionamento com Deus. Vamos repetir isso para ficar didático. O fruto é desenvolvido a partir do momento em que eu me relaciono com Deus. Então, quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais o fruto é desenvolvido. E como é que eu me relaciono com Deus, pastor? Através da oração. E oração não é um monólogo, onde só eu falo. Não. Oração é um diálogo, onde eu falo e eu escuto o Deus Todo-Poderoso. Às vezes ele fala na nossa mente. Às vezes, e eu já vi muitos testemunhos disso, ele fala através de forma audível. As pessoas escutam a voz dele no ambiente. Mas Deus fala através da oração. Porque a oração, ela é um diálogo com Deus. Então nós temos a palavra, nós temos a oração, nós temos o jejum, nós temos a consagração, que desenvolve o fruto. E entre os elementos do fruto está o amor. E aqui eu pauso um pouco esse esboço para a gente entender o que é o amor que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 13. Os gregos, que é a língua oficial do Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento foi escrito em grego koiné, é o grego que a gente chama o grego comum, o grego que era falado no dia a dia, através de publicanos, comerciantes, é o grego koiné. E o grego koiné, ele tinha 4 palavras para falar sobre o amor. Havia a palavra philos, que quer dizer o amor entre irmãos, parentes, aqueles que eram do mesmo sangue. Então nós caracterizávamos esse tipo de amor como um amor philos. Havia o amor eros, que era o amor de um homem para com a mulher, é o amor romântico, é o amor do relacionamento afetivo do cônjuge. E havia o estronge também, que era o amor entre amigos, companheirismo, amizade. Mas o mais forte e o que mais aparece na Sagrada Escritura é o amor ágape. O amor ágape é o amor incondicional. Esse amor só é possível estar em nós se Deus derramar dentro de nós através do seu Espírito Santo. Por quê? Porque esse amor não depende de condições para ser executado. Vou lhe dar um exemplo. O pastor Cláudio, ele não precisa
me dá condições para eu amá-lo. Eu amo por causa do amor ágape que está dentro de mim. É um amor que não espera nada em troca. Não tem pessoas que são assim, que às vezes fazem um favor às pessoas já esperando o retorno daquele favor, não é? Já esperando a troca, dá com a mão e a outra já está esperando a volta, não é assim? Tem pessoas que são assim, mas as pessoas que são movidas pelo amor ágape, ela semeia sem saber que vai colher lá na frente. Ela oferta na vida de alguém sem saber que vai ter um retorno. E o amor que tudo suporta é um amor ágape, que Paulo está falando aqui no capítulo 13. Ele está falando de um amor que eu não preciso condicionar nada para senti-lo. E esse é o amor de Deus para com a humanidade. Deus, ele enviou o seu Filho quando nós ainda éramos pecadores. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É que a gente estava morto. Eu pergunto a vocês, morto fala? Tem crente que está com dúvida, misericórdia, né? Se tem morto falando com você, repreende que é demônio, irmão. Morto não fala, amém? Vamos ter certeza no que a gente está falando. Morto fala, igreja. Não, oh Jesus, glória a Deus. Morto não fala. Morto não anda. Morto não gesticula nada. Morto não pode se salvar. O nosso estado espiritual era esse. Era estado espiritual de quem estava morto. E sem poder falar, sem poder andar, sem poder se arrepender, Deus enviou o seu Filho por amor de nós, para nos resgatar da morte. Sabe o que é isso? Amor. O apóstolo João, naquilo que a gente chama, né, de texto áureo da Sagrada Escritura, ele vai declarar: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi um ato de amor, foi uma carta de amor de Deus para a humanidade, para nos resgatar quando nós ainda estávamos em pecado. Então, esse amor é uma marca do verdadeiro cristão. Jesus ensinou que o amor seria a principal identificação dos seus discípulos. Vamos ler esse texto, abra a sua Bíblia, João capítulo 13, verso de número 35. Todos que trouxeram a sua Bíblia, por gentileza. João, capítulo 13, versículo 35. Você tem que entender que ora Jesus se revelava como homem e ora ele se revelava como Deus. E aqui Jesus está se revelando como homem, como um rabino que está ensinando os seus discípulos. Jesus era um professor, e como professor, a marca do professor ficava sobre os discípulos. Na época de Jesus, havia muitos rabinos, e os discípulos eram conhecidos, às vezes, pela forma de falar, que parecia muito com o do seu professor. O jeito de gesticular, porque parecia muito com o seu professor. Por quê? Eles ficavam imitando os seus professores. Aí Jesus vai falar da característica mais forte dos seus discípulos. E olha o que Jesus vai dizer: nisto todos conhecerão que sois meus, se vos amardes uns aos outros. Jesus está declarando aqui que a maior característica de um discípulo dele é o amor mútuo, o amor entre um e outro. E pasme,
A palavra que ele usa aqui, amar, é o ágape, o amor incondicional. Jesus está declarando para as nossas vidas aqui, e declarou para os seus discípulos: vocês querem ser conhecidos como os meus discípulos? Não vai ser pelas roupas, não vai ser pelo jeito de falar, não vai ser pela moldura do cabelo. Vai ser como, Jesus? Se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Eu preciso amar Dinho, eu preciso amar Samuel, eu preciso amar a missionária Beza, para ser conhecido como um discípulo de Jesus. E eu lhe pergunto, como é que as pessoas estão vendo Cristo através de você? Que tipo de discípulo você está sendo? Como é que teu vizinho está vendo Jesus através da sua vida? Como as pessoas da tua casa que ainda não conhecem esse Jesus, como você está apresentando Jesus para elas? Ó irmão, vai ter momento que você vai estar cheio da razão, mas cuidado com esse momento, que são os momentos mais perigosos das nossas vidas. É o momento em que o inimigo das nossas almas mais quer nos envergonhar. Por quê? Quando você estiver cheio da razão e você partir para o conflito, ele sempre vai colocar um usado dele para olhar e vai dizer: e é crente, e é daquela igreja verde. Não é assim? É crente, ó. É tocador lá do conjunto. Tenha muito cuidado com isso. Que a tua palavra seja uma palavra de paz. Que a tua palavra seja uma palavra de amor. Mas pastor, então quer dizer que eu vou deixar fazerem tudo comigo? Não. Não é isso que a palavra está ensinando. Sabe o que a palavra nos ensina? É que a gente precisa deixar o julgamento para quem julga com retidão. E quem é que julga com retidão? O teu Deus, o meu Deus. Quando a gente silencia aqui na terra, Deus pega a nossa causa. E Ele é um justo juiz, que dará a cada um segundo a medida que merece. Nenhuma injustiça ficará impune diante do nosso Deus. Eu vou repetir novamente: nenhuma injustiça ficará impune diante do nosso Deus. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher, ou aqui ou naquele dia, mas a colheita virá. Descansa no Deus que você serve, porque Ele é um justo juiz que julgará cada um segundo as suas obras. Você pode dizer para alguém aí, diga: a justiça de Deus, ela é reta, ela é firme, ela não falha. Escute uma coisa: o mundo pode conhecer uma igreja pela estrutura, pela música ou pela organização, mas os verdadeiros discípulos de Jesus são conhecidos através do amor. Muitos possuem conhecimento bíblico, eloquência e até aparência espiritual, mas sem amor, tudo isso perde o valor. Não tem valia nenhuma. O que adianta eu aparentar ser tão espiritual se eu estou alheio, distante das necessidades dos meus irmãos? O que adianta eu pregar uma santidade tão rígida se eu estou distante das necessidades dos meus irmãos, que às vezes estão passando fome dentro da própria instituição que eu estou? Isso não é amor. Isso está longe de ser espiritualidade. O que é isso, pastor? Liturgia vazia. Pessoas que aparentam muito,
mas são aquilo que Jesus declarou: sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado, irmão? É aquilo que é muito bonito, uma ornamentação muito bonita, mas por dentro está podre, não serve, não tem valia. Se veste bem, fala bem, tem casa boa, carro bom, mas por dentro está podre, não tem valor nenhum diante de Deus. Irmão, eu já vi pessoas que aparentemente estavam vivendo totalmente desprovida de recursos, fazer feira para ajudar pessoas da própria congregação. Sabe o que é isso? São pessoas que são movidas por amor para alcançar necessidades, porque o evangelho não é só palavras. Evangelho não é só culto. Evangelho é quando eu estendo as mãos para quem está caído. Evangelho é quando eu ajudo quem está ferido. Irmão, corra dessas pessoas que têm velocidade e força para aplicar a correção, mas não tem velocidade e força para restaurar a vida. Corra dessas pessoas que pregam a santidade exagerada, mas não pregam a misericórdia. A medida só é para as pessoas, mas para Ele nunca é. Prefira estar com Jesus num processo. E como é estar com Jesus num processo? Jesus vai nos ensinar isso. Abra a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 10. Capítulo 10, verso de número 25. Jesus vai contar uma parábola. O que é uma parábola, pastor? O termo parábola vem do grego parábole, que quer dizer pôr ao lado, no sentido de comparação. Jesus está comparando o reino dos céus, porque a dimensão do conhecimento do reino dos céus é muito alta. Aí Jesus está trazendo para o dia a dia dos seus ouvintes, para que eles entendam como é o reino dos céus. Ele baixa o conhecimento com o dia a dia, e isso se chama parábola. Aí no capítulo 10, versículo 25, Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. É interessante, porque um homem está indo para um lugar de culto, provavelmente. Só que ele é assaltado, ele é espancado, e ele fica quase morto. Vamos repetir isso? O homem ficou quase morto. E diga assim: quase morto não é morto. A gente costuma identificar as pessoas quase mortas como se ela já estivesse morta. Você já percebeu isso? Às vezes um irmão nosso cai em um ato falho, e a gente quer julgá-lo como se ele já estivesse decretado por Deus para a perdição eterna. Às vezes alguém falha, erra, e a gente olha e se acha no direito de julgar e criticar. Por quê? Porque a gente não cometeu os erros dele, mas a gente comete erros diferentes. Mas porque o erro dele é diferente do nosso, então eu vou aproveitar. Para quê? Para julgar, para criticar. Mas diga assim: quase morto não é morto. Jesus pode levantar o quase morto. Jesus pode restaurar quem caiu. Jesus pode dar uma nova oportunidade, restaurar vidas. Ô irmão, tem pessoas que estão no mundo nesse exato momento, que caíram da nossa comunhão, mas que Deus vai levantar, Deus vai restaurar, e Deus vai colocar nesse altar para alimentar as nossas vidas.
Você crê nisso? Você crê nisso? Isso é evangelho, irmãos. Você crê nisso? Levanta sua mão para os céus em nome de Jesus. Se tem alguém na tua casa assim, ou que você conhece assim, entenda uma coisa: nada está perdido para Deus. Nada está perdido para Deus. O teu Deus é especialista em restaurar vidas, em restaurar pessoas. Nada se perde diante da presença deste Deus. Deus tudo pode. Aleluia, aleluia, aleluia. E a gente precisa ter esse entendimento que os céus têm, esse entendimento do reino de Deus. E o bom samaritano, ô irmão, o bom samaritano teve esse entendimento. Para você entender aqui, ó, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Havia uma inimizade entre judeus e samaritanos. Era pior. Hoje não tem a esquerda e a direita no Brasil, não é? Não tem isso? Esquerda, direita. Tem essa briga entre esquerda e direita no Brasil. Pronto. Multiplica aí por 10. Era pior. Sabe como os judeus consideravam os samaritanos? Como animais, cachorros. Pior do que animais. Existem frases de judeus no século II que diz que é melhor caminhar uma légua com um cachorro do que com um samaritano. Para você ver o nível de preconceito que havia. Aí Jesus, no capítulo de número 10, vai chocar os judeus. Por quê? O homem que está quase morto em Manicinha é um judeu. E os judeus, que deveria ter misericórdia do seu conterrâneo, não teve misericórdia. Passa primeiro quem, irmão, na parábola? Passa primeiro quem? O sacerdote, o homem da lei, o homem da palavra, o homem que estava até destinado provavelmente a ser futuramente um sumo sacerdote, com suas vestes, está indo para o culto, mas ele passa de longe. Por quê? Na mente dele ele não pode se contaminar com o samaritano. Um dia desse, eu estava conversando com um irmão nosso, que caiu da fé, ele estava num bar. Ele gritou: pastor, eu parei para conversar. E alguém me viu e disse: o senhor, na frente de um bar, conversando com um desviado. Eu digo: o senhor, crente, com a língua afiada dessa, falando da minha vida e na minha frente. Porque a mentalidade dessas pessoas parece que ficaram aprisionadas no legalismo, meu evangelista. Acham que a gente precisa estar distante dos caídos. Eu não posso me misturar naquilo que é pecado, mas parar para dar uma palavra, para dizer: irmão, teu lugar está lá, te esperando. Você foi chamado para restaurar vidas. Enquanto a luz estiver aqui, as trevas não predominam. Enquanto eu for luz nos ambientes, nas faculdades, nos lugares, as trevas não irão predominar. A gente não pode se inibir, irmãos, de ser Cristo para essas pessoas. Daqui a pouco vem quem? Quem lembra? O levita, Dinho. Vem um levita, um músico da casa do Senhor. Já vem ele. E ele passa distante, porque não queria se contaminar com o quase morto. Irmão, só que o bom samaritano, que era desprezado pelos judeus, o texto sagrado diz que ele moveu-se de compaixão. O amor verdadeiro não é apenas discurso, ele é ação na prática. Ele age. E como é que o samaritano agiu? O texto vai dizer:
viu a dor, aproximou-se, cuidou das feridas, investiu tempo, gastou recursos. E tem gente que diz assim, tá vendo? O sacerdote era religioso, o levita era religioso, o samaritano também era religioso. O que é que ele está na mão? Vinho e azeite. São elementos para o culto. Ele está indo para um culto, provavelmente. A questão não é religião. O erro não está na religião. O erro é que tem pessoas dentro da religião que estão vazias de Deus. Existem pessoas que estão apenas participando dos cultos, mas estão vazias de compaixão. Mas existem pessoas que estão no culto, mas estão cheias da presença de Deus. Estão prontas para levantar um caído. Estão prontos para restaurar a vida. Irmão, se você não pode restaurar, você não vá, mas ora, jejua, consagra e não critica quem Deus levantar. A gente tem que parar com isso, irmão. A pessoa saiu, voltou. Ah, tá brincando com Deus. Irmão, você não sabe a força que essa pessoa está fazendo para voltar. Então ora por ela, se consagra por ela, mas não critica ninguém. Você não conhece as lutas dela. Eu não conheço as lutas de ninguém para chegar e julgar as pessoas. Teve um diácono uma vez, chegou para mim, mas pastor, fulano caiu de novo. Eu digo, tu cuidado, viu? Cuidado, porque aquele que está em pé, olhe para que não caia. E do jeito que tu está indo aí, falando dos outros, tu vai para o mesmo caminho. Vai orar, meu irmão. Caiu, vai lá falar de Jesus. Pode não, ora por ele, mas fecha a boca, meu irmão. Fecha a boca. Diga para alguém aí, se depender de mim. Diga forte, se depender de mim, vidas serão restauradas, vidas serão levantadas. Eu carrego azeite, eu carrego vinho, eu carrego ataduras. Eu estou pronto para curar feridas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A gente precisa na nossa igreja de uma geração que seja mais bons samaritanos. Pastor, isso quer dizer que a gente vai tolerar o pecado? Não, irmão, pecado se trata. E se trata com disciplina, se trata com correção. E se trata também com amor. Mas a questão é que a gente ficou tão religioso que a gente quer expulsar todo mundo. E não é assim. Jesus, que tinha o poder, que tinha a autoridade para decretar, para declarar que era o perfeito, que poderia apontar as falhas, que poderia julgar. Ele não fez isso. Olhe para cá, irmão, em nome de Jesus. Ele não fez isso, porque nós, pobres pecadores, falhos, errantes, iremos fazer isso. Que a gente possa ser mais parecido com esse bom samaritano e menos com esse sacerdote e com esse levita. Por quê? A essência de tudo é o amor. O amor é o dom superior. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 3. Abra a Bíblia, irmão, abra a Bíblia, irmão. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 3. Veja a superioridade do amor. O texto sagrado diz assim: ainda que eu falasse a língua dos... O que é que Paulo quer dizer aqui? Ainda se eu fosse um poliglota,
falasse vários idiomas, conhecesse todos eles. E ele continua o texto, discorrendo o texto. E ele está focando aqui agora nos dons espirituais. Você percebe que Paulo está falando de duas classes. A classe dos homens intelectuais, aqueles que conhecem a língua dos homens, e a classe dos homens espirituais, aqueles que falam línguas estranhas. Ô irmão, eu fui criado em ciclo de oração. Minha avó foi dirigente de ciclo de oração por muitos anos. Eu vivi dentro do ciclo de oração. E o ciclo de oração que eu vivia era aquele do mistério mesmo. Aquele que a gente chamava antigamente, não sei se chama hoje, mas aquele que a gente chamava antigamente do reteté mesmo. Do mistério, de sair gente correndo mesmo dentro da igreja. Então fui criado dentro desse ciclo de oração. Só que, irmão, na maioria das vezes, havia um grupo de pessoas que eram denominados profetas. Eram aqueles que diziam assim: ninguém me domina. Eu não obedeço a pastor, eu não obedeço a ministério, eu obedeço a Jesus. Olha, quando a pessoa vem com essa conversa, saia de perto, porque é problema na certa. Uma vez um desse começou a profetizar lá. A vó já estava perdendo a visão. A vó disse assim: cuidado, irmão. A gente come o peixe, mas tem cuidado com a espinha. Nem todo mundo que levanta aqui diz eu sou, é Deus que está falando. Às vezes é a própria carne mesmo. E vó era assim, grossa, meu Jesus. Por quê? Porque era um grupo que trazia muitos problemas para a igreja. Porque lhe faltava o amor. Havia muitos dons espirituais, parecido muito com a igreja de Corinto. Se você vê uma análise pentecostal da igreja de Corinto, a gente perde de 10-0 para ela. Era profecia de um lado, profecia do outro. Um se levantava, profetizava, o outro estava profetizando lá atrás. Paulo teve que colocar em ordem. Mas era uma igreja que não havia amor nela. Era cheia de conflitos, cheia de batalhas. E o pastor dela era o apóstolo Paulo, irmão. Tem pastor que não quer a igreja com conflito não, né? Tem pastor que quando vê a igreja com conflito, entrega logo. Mas o pastor dessa igreja aqui era o maior ensinador do tempo dele. E era uma igreja que havia muitos conflitos. Aí Paulo está orientando aqui agora. Olha, não adianta falar a língua dos homens e a dos anjos e não tiver amor. Vai ser como, Paulo? Como metal que soa ou como sino que tine. O que é que Paulo quer dizer aqui, pastor? Vai ser vazio. Muito barulho, mas pouca ação. É uma igreja que tinha muito movimento, mas era uma igreja sem ação. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui: sem amor, as palavras são vazias, irmãos. Sem amor, a fé perde o sentido. Sem amor, os sacrifícios não possuem valor nenhum. O que é que Paulo vai dizer? Eu poderia queimar até o meu corpo, mas se eu não tivesse amor, nada adiantaria. Seria vazio. Cante, mas cante com amor. Pregue, mas pregue com amor. Faça a obra, mas faça com amor. Execute aquilo que Deus lhe chamou para executar, mas execute com amor. Vai ter dia que vai ser fácil? Vai não, irmão. Vai ter dia que você vai cantar sangrando. Vai ter dia que você vai liderar querendo entregar tudo. Mas faça com amor. Não para os homens, mas para o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, 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 aleluia. Eu lhe pergunto: para quem você está servindo? A quem você está servindo?
Pastor, meu serviço é tão simples. Eu varro a igreja, eu ajeito as cadeiras da igreja. A quem você está servindo, irmão? Se é para Jesus, o teu serviço é tão importante como o meu, como pastor da igreja. Sabe por quê? Jesus não mensura ninguém por aquilo que ele faz, mas pela entrega dele, pela devoção dele, pelo amor que ele tem na obra de Deus. Eu já trabalhei para o homem. Já trabalhei em empresas. Já tive escritório, já abri escritório. Já trabalhei para mim mesmo. Mas eu nunca fui tão exigente e tão cuidadoso, meu evangelista, como na obra do meu Pai, do Senhor Jesus. Porque quando eu coloco um tijolo aqui, eu penso, é para a glória dele, é para o louvor dele. Quando eu pego uma vassoura para varrer aqui e limpar a igreja, eu não estou fazendo para homens. É por isso que eu nunca deixo de fazer, eu nunca deixo de limpar. Mas o senhor é pastor, não importa, irmãos, porque não é para mim, é para o Senhor Jesus. E ele já fez muito por nós. Quantos de nós estávamos perdidos no lamaçal de pecado, e Jesus, com amor ágape, disse assim: é você que eu quero, é você que eu vou resgatar. Então tudo que eu faço é pouco para o que ele fez na minha vida. Tem dia que dá vontade de ficar em casa, dá, irmão. Tem dia que não dá vontade de pregar, dá, irmão. Mas não é para mim, é para ele. Então vale a pena todo sacrifício. Sabe, as pessoas que servem aos homens, elas vão parar no meio do caminho quando elas se decepcionar com os homens. Quando os homens ferirem ela não vai querer mais fazer. Sabe, a pessoa que serve a Jesus é aquela que está difícil, mas ela está servindo ao Pai. E um dia você vai ouvir não de mim, porque quando a gente chegar lá é tudo uma coisa só. Você vai ouvir do seu Pai dizendo: entra para a alegria eterna. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem irmãos nossos aqui que trabalham o dia todo, que está o dia todo na labuta, que poderia estar descansando nesse momento, mas estar aqui. E deixa eu lhe dizer uma coisa: o Pai está vendo cada sacrifício que você está fazendo para a obra dele. Eu não sei qual vai ser o galardão, pastor Cláudio. A Bíblia não revela o que é o galardão. Ela escondeu. Mas ela escondeu por quê, pastor? Para que a gente não fique com isso na cabeça, irmão, de servir só por causa do galardão. Porque se Jesus revelasse que ia ser o galardão, a gente ia estar aqui, Samuel, dizendo: não, eu estou servindo aqui porque lá vai ter uma mina de ouro para mim. Eu estou servindo aqui porque eu vou ter uma casa de cristal bonita na avenida. Não, Jesus não revelou isso. Sabe por quê? Para que a gente entenda que não é sobre galardão, é sobre a presença dele. Porque a melhor coisa nos céus não vai ser rua de ouro, não vai ser casa de cristal, não vai ser o rio da vida. É porque assim como ele é, nós o veremos. A melhor coisa naquele dia vai ser a presença dele, que nós iremos ter eternamente. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Tem muitas igrejas que são movidas igual a igreja de Éfeso. Vamos ler esse texto. Apocalipse, livro das Revelações,
Irmão, como eu estou sentindo uma brisa de Deus aqui essa noite. Oh, glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, verso 1 ao 5. Eu vou ler esse texto todo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem é esse, pastor? O Senhor Jesus. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu alcançastes como mentiroso. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro, lembra-te, se pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeis. Que palavra forte, que declaração forte do Senhor Jesus. Pastor Cláudio, a igreja de Éfeso era a maior igreja do seu tempo. A maior igreja. Uma igreja estruturada em obras, perseverança, discernimento espiritual e firmeza doutrinária. Eles colocavam à prova os apóstolos, mas estava vazia de amor. Jesus está dizendo para essa igreja: vocês têm obras lindas, vocês são grandes em estrutura, vocês são bons em doutrina, mas o amor esfriou. Jesus não tolera uma igreja sem amor. A retirada do castiçal aqui é a retirada da presença dele. Sabe qual é a minha oração sobre a nossa igreja? Deus não nos dê um prédio grande se a gente não tiver amor no coração. Deus não me dê quantidade de multidões enquanto a gente não conseguir gerar uma fé sólida no amor. Deus não me dê riquezas enquanto o amor não estiver estabelecido aqui na Rede Esperança de Sirinhaém. Porque não adianta estruturas vazias, não adianta prédios vazios. Que o que reine entre nós seja o amor. Jesus está declarando para a igreja de Éfeso: volta a praticar as primeiras obras. Eu quero confrontar nós aqui nessa noite. Você lembra quando era novo convertido? Você lembra quando iniciou na caminhada da fé? Você lembra disso? Você lembra quando você não tinha cargo nenhum? O que você queria era só a presença de Deus na sua vida. Você lembra daqueles dias que você pediu para Deus para lhe ensinar a orar? A tua sede que você tinha de estar na igreja, de buscar a Deus. O que foi que ocupou esse espaço? O que foi que completou o teu coração? Não, eu agora sou pastor, não posso mais me comparar. Irmão, deixa isso de lado.
Deixa isso de lado, resgata o amor dentro do teu coração. Não, eu agora sou líder, não posso mais chorar. Irmão, deixa isso de lado. Se derrama na presença de Deus. Diz a Ele nessa noite: Deus, resgata o amor que eu tinha. Me faz voltar ao primeiro amor. Não adianta caminhar sem a tua presença. Não adianta caminhar sem teu amor queimando dentro do meu coração. Deus vai restaurar vidas aqui essa noite. Deus vai restaurar vidas aqui essa noite. Serão restauradas, as primeiras obras serão movidas, e Deus vai te fazer voltar lá no início e dizer: é assim, filha, que eu sempre quis você. É assim, filho, que eu sempre te quis. Não deixa a amargura tomar conta do teu coração. Aleluia, 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 aleluia. Eu vou deixar você lembrar. Eu vou deixar você lembrar. Você lembra como você cantava lá no conjunto no início? Às vezes não tinha a técnica que você tem hoje, mas você sentia uma paz tão grande na tua alma. Restaura-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Deus. Restaura o amor dentro de nós, ó Deus. Restaura o amor dentro de nós, ó Pai. Nos faz voltar para as primeiras obras, ó Deus. É por isso, irmãos, que Jesus vai declarar que aquele que quer ir para o reino dos céus tem que ser igual a uma criança. Por quê, pastor? 1 de João, capítulo 4. Diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E a qualquer que é nascido de Deus conhece a Deus. E aquele que não conhece não ama a Deus e não conhece Deus, porque Deus é amor. Glória a Deus. Glória a Deus. É o conhecimento dele. E tem hora que a gente precisa ser, na caminhada cristã, como uma criança. Por quê, pastor? A criança, ela sempre precisa do auxílio do pai. Ela não se move sem o pai. Ela depende do pai. Quando a gente perde essa dependência, a gente fica na mecânica, irmãos. E eu falo isso porque eu já passei por isso. De subir no altar sem preparar a palavra. De subir no altar sem orar. Por quê? Estava virando uma mecânica até o dia que Deus me freou e disse: você não faz nada no meu reino sem a minha presença. Você não caminha no meu reino sem a minha presença. Você está performando no culto. Você está atuando no culto. Mas está na hora de viver o culto.
e só vive o culto com a minha presença. Você crê que Ele estará aqui essa noite? Você crê que Ele estará aqui essa noite? É por isso que quando eu subo nesse altar, eu entrego tudo de mim. O que eu deixo aqui é o meu melhor. Eu não faço as coisas para Deus como fazendo para o homem. Não, eu subo no altar para entregar tudo de mim, porque eu sei para quem eu estou entregando. Eu sei para quem eu estou dando. Se é para Deus ter o culto aqui essa noite, abre a tua boca para adorar a Ele. Exalta a Ele. Se é para Ele nessa noite, aumenta o barulho da tua glória. O Pai estará aqui te dizendo: se você quer restauração, eu tenho. Se você quer perdão, eu tenho. Se você quer voltar às primeiras obras, eu estou no mesmo lugar, te esperando de sempre. Eu não mudo a dimensão, eu não mudo o lugar. Eu estou exatamente aonde você me deixou. Aleluia, 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 aleluia. Vamos ficar de pé, igreja. Aleluia. 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 Eu quero que você escolha aí 3 pessoas para você orar por ela. Bia, vem cá, filha. 3 pessoas. Se junte aí com 3 pessoas. 3, 4 pessoas. 5. Faça um grupo de oração, uma corrente de oração. Feche a corrente mesmo de oração. Faça um círculo. Faça um círculo. Olhe nos olhos dessa irmã. Olhe nos olhos desse irmão. E diga assim: eu preciso de você. Diga mais forte: eu preciso de você. O inimigo está atacando as nossas vidas, mas nós iremos unir as forças em oração aqui essa noite. Estruturas estão sendo montadas aqui essa noite. Alicerces espirituais estão sendo erguidos aqui essa noite. Grupos de orações estão sendo levantados aqui essa noite. Tem azeite na casa. Tem vinho na casa. Feridas estão sendo curadas agora. Isso. Agora isso. Abra a boca para adorar isso. Abra a boca para adorar isso. Enquanto você está adorando, tem milagres sendo liberados da parte de Deus. Enquanto você está adorando, Deus está gerando amor sobre a tua vida e sobre a vida dessa pessoa. Pessoas serão levantadas, pessoas serão erguidas. Deus está te fortificando nessa noite com a graça, com a misericórdia dele, para você curar vidas. Abra a boca para adorar agora. Abra a boca para adorar agora. E vai recebendo o que os céus. Eu quero voltar ao início de tudo. Encontrar contigo. Dá espaço para o Espírito Santo operar. Os conceitos, valores. Eu quero. Se você nunca mais sentiu a presença de Deus, fecha seus olhos aí e diz a Ele: resgata-me de mim, ó Deus. Resgata-me de mim, ó Deus. Volverás em meio das obras, Senhor.
arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar pra Deus. Você pode declarar: eu quero ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Vamos fazer dessa música a tua oração, declare: eu quero ao primeiro. Eu quero voltar. Pode ser mais alto, igreja, mais forte, aleluia. Eu quero voltar. Eu quero voltar pra Deus. Vamos mais uma vez, com todo o teu ser. Eu quero voltar ao primeiro. Eu quero voltar pra Deus. Só a igreja agora para terminarmos. Eu quero. Eis aqui o nosso coração, Jesus. Aleluia. Erebica mandarabaga sondorobagacia. Mandarabaga sondorobagacia. Erebica mandarabagacia teodorobagacia. Erebica mancho sondorobagacia. Entre a replaco monte eu sou dorobacabandarabagacei. Dai pa comontre as dia darabagacei. Dai me alvara pa cabantre as touriantre a cabandarabagacei. Dai comontre a soltre a cabantre a darabacatarabagaçou. Darei-me ouvará para cabantria, soltria, sei. Sou grande, heria, trias, tia, labarai, comotria. Rebiantria, cabantria, sou dorobagacei. Sou dono desse projeto, recamantria, retria. Darei-me ouvará para cabantria, sei. Eu estou abrindo a porta de cura dentro deste lugar.
Muitos chegarão do sul, do norte, do leste, oeste, feridos. E eu sou Deus que distribuo o azeite e o vinho sobre este ambiente. Eu farei desta casa uma casa de restauração de vidas. Preparai-vos, preparai-vos. Chegará um tempo que eu irei estender as colunas, as estruturas. Meu nome será glorificado. Essa será a casa que eu escolhi para restaurar vidas, restaurar pessoas, restaurar promessas, restaurar ministérios. Eu, o Senhor, estou abrindo essa porta e a minha paz eu vos deixo, assim diz o Senhor. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for o céu, não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Pai de bondade e misericórdia, despede-nos em paz para os nossos lares. Essa noite seja uma noite tranquila e reparadora. E guia-nos com essa palavra, ó Deus. Alimenta as nossas almas com essa palavra. Ajuda cada irmão meu com a tua compaixão e misericórdia. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. E toda a igreja diz que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai e as divinas consolações do Santo Espírito seja com todos, desde agora, para todos sempre. Todos dizem, diga para alguém: eu preciso de você, meu irmão.